Você já se perguntou por que tantas pessoas continuam dando dinheiro a igrejas que prometem prosperidade, mesmo que elas mesmas seguem lutando para pagar o básico? Essa pergunta parece simples, mas a resposta é muito mais complexa do que parece. Hoje a gente vai falar sobre uma teologia que transformou a fé em transação, mas também em anestesia, em propósito, em lógica emocional. Porque a teologia da prosperidade não sobrevive apenas por causa da ganância de quem emprega. Ela sobrevive porque entende melhor do que ninguém a dor de quem ouve. E mais do que isso, ela oferece uma narrativa, um enredo com começo, meio e fim, onde toda dor, se bem investida, trará retorno. A chamada teologia da prosperidade não é uma invenção brasileira. Ela nasce nos Estados Unidos no século XX, num cruzamento entre espiritualidade e cultura de consumo. Foi influenciada por movimentos como o Novo Pensamento, o Mind Science e depois a Confissão Positiva, todos baseados na ideia de que a mente e as palavras têm o poder de moldar a realidade. Ou seja, se você acredita, declara e visualiza, e se for fiel nos dízimos e ofertas, Deus te abençoará com saúde, riqueza e sucesso. O problema é quando essa ideia deixa de ser metáfora e vira doutrina. Quando a fé se transforma numa planilha, quando a generosidade vira investimento e quando Deus se transforma em um sistema de recompensas. No Brasil, essa doutrina encontrou solo fértil. A partir dos anos 80, com o crescimento das igrejas neopentecostais, o discurso prosperou entre populações vulneráveis, empobrecidas, que buscavam respostas rápidas para problemas urgentes. A teologia da prosperidade não é, portanto, apenas uma heresia teológica. Ela é um fenômeno cultural, econômico e psicológico. Hoje, os principais líderes desse movimento são literalmente bilionários. Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, apareceu na lista da Forbes com patrimônio estimado em mais de 10 bilhões de reais. Ele é dono de canal de TV, banco, seguradora e um império empresarial, sustentado em grande parte pela contribuição de fiéis. Nos Estados Unidos, Kenneth Copeland, televangelista veterano, acumula uma fortuna superior a 750 milhões, com pelo menos 2 jatos particulares e uma mansão à beira de um lago no Texas. Esses são os rostos públicos de uma estrutura muito maior. A Igreja Universal arrecadou entre 2011 a 2015 33 bilhões em doações bancárias. Isso mesmo, via transferência, sem contar o dinheiro em espécie dado diretamente nos cultos. Isso significa, na prática, bilhões de reais movimentados em nome da fé, todos os anos. Mas essa fé custa caro e raramente retorna da forma prometida. Estudos mostram que grande parte das pessoas que doam para essas igrejas vivem em condições financeiras precárias. Muitas não têm acesso a serviços básicos. E mesmo assim doam 10% de suas rendas ou mais, com a expectativa de que Deus vai honrar. Mas por que isso continua funcionando? A resposta está menos no dinheiro e mais na linguagem. A teologia da prosperidade não vem de milagre, apenas. Ela vem de lógica. Ela transforma o caos da vida numa equação compreensível. Se você está sofrendo, é porque algo vai acontecer. Se você plantar, vai colher. Se você acreditar, vai vencer. E isso é poderoso, porque o ser humano suporta a dor se ela tiver sentido. Por isso, o que sustenta esse sistema não é só a promessa de dinheiro. É a ideia de que nenhuma lágrima será desperdiçada. É o conforto de achar que tudo que você já perdeu será devolvido, com juros ainda. Em muitos cultos, esse discurso é encenado com perfeição. O altar vira palco, o pastor um orador carismático, a plateia um público vulnerável e sedento. Testemunhos são usados como provas. Fulano estava endividado, fez o voto de R$1.000 e hoje tem empresa própria.
Ciclana doou tudo o que tinha e no outro dia apareceu um emprego. E mesmo que você saiba que não é bem assim, isso mexe com algo dentro de você, porque é exatamente isso que você quer ouvir. Alguém dizendo que a sua vida ainda tem jeito, que Deus está vendo, que seu sofrimento não é à toa. Esse tipo de culto não só convence pela lógica, ele convence pela repetição, pela emoção, pelo uso cirúrgico da esperança. Mas qual o custo de tudo isso? O custo é espiritual, é psicológico e muitas vezes é financeiro. Pessoas endividadas porque acreditaram que a colheita seria proporcional à semente. Pessoas que se sentem em pecado por não poderem dizimar. Gente que após anos de campanhas e doações vê a vida parada e se culpa porque acha que é falta de fé. Essa doutrina transforma Deus num sistema de recompensas e a fé numa moeda. Você não acredita porque ama, você acredita porque teme. Não porque Deus é justo, mas porque você precisa muito que Ele seja. O que acontece quando a promessa falha, quando a cura não vem, quando o emprego não aparece e quando o casamento afunda? A resposta do sistema é sempre a mesma. Faltou fé. Você não foi fiel o suficiente. Ou pior, Deus está te provando. E aí a culpa que deveria ser do sistema volta para você. É um ciclo perfeito de autoconservação, porque não há como contestar. Toda falha vira parte do plano. Toda ausência de milagre vira tempo de espera. Você nunca sabe se está sendo ignorado ou apenas testado. E assim você continua ofertando, não porque acredita que vai receber, mas porque teme estar abandonando a última esperança. E aqui entra a parte mais profunda de tudo isso. A teologia da prosperidade funciona porque dá sentido à dor. Não é só sobre o dinheiro, é sobre evitar o vazio, sobre não aceitar que o sofrimento pode ser aleatório, sobre não admitir que às vezes coisas ruins acontecem sem explicação. E é por isso que, mesmo diante de tantos escândalos, de denúncias, de fracassos visíveis, esse modelo continua funcionando. Porque o ser humano não quer uma teologia verdadeira. Ele quer uma que ofereça sentido. A pergunta real é: por que a gente ainda precisa acreditar que a fé tem preço? Por que nos ensinaram que o sofrimento só vale se for convertido em vitória? Talvez o dízimo de hoje não seja mais só o sustento da igreja. Talvez ele tenha virado uma forma de negociar com o caos. Uma forma de dizer: minha dor tem valor e um dia ela vai voltar para mim, com juros.